Eu vou começar com um provérbio. Primeiro para dizer que não me chamo Maria da Glória Garcia, como devem calcular. Uma pena imensa que ela não esteja aqui connosco, mas posso-vos dizer que está cada vez melhor, mesmo cada vez melhor, espetacularmente melhor, numa recuperação admirável. E, portanto, isso dá-me muita alegria. Agora eu começo com um provérbio, porque me disseram que eu vinha falar sobre a universidade como visão e como missão. Eu achei muita graça a isto. E há um provérbio judeu. Eu venho de uma família de cristãos novos, portanto, aqueles que, para não serem, enfim, postos fora do país ou punidos, postos fora do país, pelo Marquês de Pombal, coitado, que só sabia pôr na rua os jotas, os jesuítas e os judeus. E o provérbio judeu tem muita graça, que diz assim: nunca te aproximes de um bode pela frente, de um cavalo por trás, e de um tolo por nenhum dos lados. Vocês é que me trouxeram aqui, portanto, afastem-se o mais que puderem, porque a minha vida foi sempre uma tolice completa. Mas uma tolice muito ligada a uma coisa chamada universidade. Eu tive a sorte de ter um professor de bioquímica que na primeira aula disse assim: eu não sei nada de bioquímica, mas tenho um livro chamado Harper. E lia convosco e íamos discutindo as páginas. Acreditem ou não, foram as minhas aulas de bioquímica. Professor Aros Rocha, Rui, não sei se ainda tivestes disto. E eu aquilo fazia-me uma confusão medonha. Tinha um professor que, com o livro na frente, estudava bioquímica connosco na aula. Tive outros professores, não posso dizer o que é que fiz às sementas deles, mas rasgava folha a folha sempre que podia e deitava-as fora, não digo porquê. E como é que as usava? Porque não eram sequer para lembrar, que era para esquecer. Ir até a América e ver o que era o ensino e ser aluno de 5 prémios Nobel, eu achava que estava noutro mundo, noutra terra, noutro sítio, noutro planeta. E é extremamente fácil dizer qual é a missão da universidade. Ensinar. Não há nada. Agora, vamos a dizer o que é ensinar. Ensinar é educar. A Carlos está ali, foi ela que fez esse letreiro lá na Católica. Um dia caí na asneira de dizer que ensinar era educar e que educar era ensinar a servir. E é. Educar não é mais nada do que isso. É ensinar a servir os outros. Não há outra hipótese de pensar em educação que não seja isso. Nós temos um grande filósofo daqui do Porto, quando fizemos aquele grupo de semanas teológicas durante 5 ou 6 anos, de falar da filosofia tripeira, que é uma coisa que nós todos conhecemos, o Futebol Clube do Porto, e no sábado, se Deus quiser, espero conhecê-lo melhor. Lá estarei. Se houver aqui algum benfiquista, meus queridos, darei os pêsames no fim. Claro que não acredito nada nisso, que o Benfica está a jogar muito mais que o Porto, e portanto, se calhar, vocês vão dar os pêsames a mim. Não, mas dizia eu que esse grupo de filósofos, há um que é extraordinário. Para além daqueles que foram nitidamente, a começar pelo Leonardo, depois vindo até o Guerra Junqueira e passando por um grupo deles enormes e ali por Penafiel. O Leonardo dizia que a educação partia da cultura para a cultura. E o Aristóteles dizia que os horizontes da educação eram na cultura e a origem era da cultura. Leonardo e Aristóteles diziam a mesma coisa. E a missão de qualquer universidade é ampliar conhecimento. Na primária é ensinar os meus netos agora, mas os meus filhos inicialmente, como eu via na América, habituá-los a conviver, a viver em conjunto, a perceber o que é viver em sociedade, a perceber o que era o país. A primária é isso, é pelo exemplo, por tudo aquilo que se possa dar a uma criança até aos 10 anos, é ensiná-la a conviver com os outros e, se possível, começar a mostrar-lhe que ela pode fazer coisas pelos outros. E por isso é que vão em conjunto para a escola. Os pais não podem acompanhar os meninos à escola. Estão aqui muitos que se doutoraram nos Estados Unidos, com certeza. Se tiverem aqui alguns que foram para lá. E o meu filho ia sozinho e não falava inglês.
Na noite em que foi, não dormiu. Chorava a noite inteira, não queria ir. Mas o que é que eu faço? Mas venha amanhã aqui buscar-me aqui a casa. Pois venha, abre lá, o que é que tu queres, filho? Vais? E ao fim de 4 ou 5 dias, estava adaptado. Ao fim de 2 meses, pediram-me para passar da primeira classe para a segunda. Ao fim de mais 3 meses, passaram-me da segunda para a terceira. Ao fazer 8 meses, passaram-me da terceira para a quarta. E ele veio para Portugal com a 4ª classe, com a primária toda americana feita ao fim de ano e meio. Chegou a Portugal com 7 anos. Com 7 anos, com toda a primária feita, teve de esperar 2 anos para entrar no liceu. País de inteligentes. Não podíamos permitir a ninguém que entrasse no liceu fora da idade, que era aos 10 anos. Foi esse filho que morreu naquele desastre do célebre dia de Natal de 1966. Mas o que é que fez a este mundo em que nós vivemos, que do início, naqueles tempos primitivos, era o capital, era a terra, era o trabalho manual, até à sociedade industrial, e depois que se dá à sociedade industrial e substituímos a terra pelas matérias-primas, e o que é que fez essa evolução louca universitária dos últimos 70 anos? O que eu vou dizer é um absurdo. O meu compadre Ralha disse isso uma vez em Coimbra, na frente de um senhor chamado Marcelo Rebelo de Sousa, que tinha 19 anos, era aluno de Direito, aluno de 19, e que disse o pior possível ao Ralha, na altura, diretor-geral do Ensino Superior, quando ele disse: a guerra promoveu o desenvolvimento das universidades americanas. É verdade. Quem for a Pasadena e vir a história de Pasadena, a Universidade da Califórnia está, portanto, em São Francisco, está em Los Angeles e está em Pasadena. Berkeley é o grande centro dos laboratórios de física. O laboratório de física, o Donan, teve aqui o Quintanilha, quando fui buscar para me substituir no IBMC, na altura, Centro de Citologia, o Quintanilha levou-me às 8 da manhã à porta do laboratório Donan, que é um edifício em torre, só para eu ver entrar 14 prémios nobres no espaço de 10 minutos. Em 10 minutos entraram 14 prémios nobres da física para o Donan Laboratory. O que dá uma alegria. Mas foi a guerra, não tenham dúvida. Ora, isso não é missão. A missão da universidade é a ampliação do conhecimento, mas não confundir conhecimento com sabedoria. Porque conhecimento permite-me ganhar a vida. Sabedoria ensina-me como vivê-la. É uma diferença enorme. E numa universidade católica é muito mais importante a sabedoria do que a ampliação do conhecimento. Também temos que o ter tal como as outras. Só que no nosso caso é-nos imposto que também tínhamos sabedoria. O que muitas vezes nas universidades públicas custa muito a aceitar, porque o naval do Terreiro do Paço não permite que se cresçam navais noutros sítios. Aquilo há muitos anos que se plantam nabos naquele espaço e crescem muitíssimo bem. Não há dúvida nenhuma que são os melhores navais do país. Mas há essa tendência de Lisboeta de comandar tudo o que está fora de Lisboa. Tem de depender de Lisboa. E digo-vos uma coisa que me custa dizer-vos. A Igreja também tem o mesmo problema. Exatamente o mesmo problema. Durante 26 anos passei horas muito amargas, inclusive por causa desta casa. Posso-vos mostrar coisas que tenho no meu cofre, que vou deixar ficar. Ainda não sei se deixarei cópias na universidade, que me pediram para deixar isso, mas eu acho que não devo. Onde recebo uma carta do reitor, e assinada também pelo Magnus Chanceler de então, a dizer: não pode pedir um tostão. Está lá escrito. Para essa escola de biotecnologia que pretende fazer, às entidades que normalmente subsidiam a Universidade Católica, incluindo o Estado português. Está lá escrito. Não podia pedir dinheiro a ninguém. E depois, o reitor, coitado, tão meu amigo, tem tanta pena dele para bacelar, um dia deu uma lista. Eu não podia pedir ao Belmiro, eu não podia pedir ao América Mourinho, eu não podia... A nenhum desses eu podia pedir. Porque esses estavam na lista e ali a pedir para construir Sintra. Bom, mas eu vim aqui para falar de missão. Vocês talvez não saibam, mas aqui há uns 15 ou 20 anos, 15, se não me engano, a Comunidade Europeia
resolveu e decidiu ouvir, na altura, os países que estávamos, os 12, eram menos 3 que na NATO, eu estava nessa altura no Comitê Científico da NATO e da OCDE, aí éramos 42. Mas na Comunidade Europeia éramos só 12. E havia uma comunidade, um conselho científico, que de vez em quando reunia, não era, era mais considerado um conselho de assessores. E resolveram fazer um memorando sobre ensino superior. O que é que era preciso fazer? Eu fiz parte e fui o delegado português nessa brincadeira, e as conclusões que na altura a Comunidade Europeia tirou para todos os países eram: memorando sobre ensino superior aos 15 anos, é necessário atrair mais alunos capazes do ensino primário e secundário para as áreas da matemática, da ciência e da tecnologia. Missão nitidamente universitária. Nenhum jovem deve abandonar o sistema de ensino sem uma compreensão elementar da ciência e da tecnologia. Terceiro, ninguém na Europa deve sair do sistema de ensino sem uma qualificação ou uma aptidão. Eu conto-vos uma história deliciosa de um dos meus melhores colaboradores. O Teixeira da Silva já morreu, infelizmente, e o Santos Mota também. Eram 2 médicos, professores da Faculdade de Medicina de Porto, e que se vieram doutorar comigo. E a certa altura o Santos Mota, que era filho de um angolano, que era talvez a maior fortuna da Angola, dono de uma série de coisas lá, e era o único exportador de café, e o pai Mota, então, fartava-se de mandar dinheiro. O Zé Rodrigues conhecia nessa altura, de tal maneira ele tinha dinheiro que comprou um andar para o Zé Rodrigues pintar no Porto. O Zé Rodrigues era pobre, não tinha onde pintar, e também era angolano. E o Santos Mota um dia disse-me assim: estão a chamar para a tropa todos os médicos. Não me vou formar em medicina no Porto. Isso tu és parvo. Todos. Já acabaste? Não fiz higiene. Higiene, mas higiene não é cadeira. A higiene só se faz com o professor Machado Vaz quando se lhe vai pedir para dar a nota. E eu não vou lá. E o professor não lhe diz que eu que ainda não fiz higiene. E ele era assistente de Machado Vaz. O Julinho Machado Vaz é filho desse professor Machado Vaz, neto do então Presidente da República, Bernardino Machado. Não se formou em medicina porque lhe faltava uma cadeira. E, portanto, não foi para a tropa. Isto é um país de gente inteligente. De maneira que uma das coisas que se diz é: não se deve sair do sistema de ensino sem uma qualificação ou aptidão. Então, uma pessoa entra para a engenharia, faz primeiro, segundo ou terceiro ano, e falta-lhe uma cadeira e não é licenciado. E não serve para mais nada. Tem que dizer que apenas tem o 12º ano, porque o resto não conta. Então, eu estive ali a fazer 3 anos para quê? Ou o sistema de ensino não presta, e, portanto, aqueles 3 anos é bem para deitar ao lixo, ou se presta, vamos dar-lhe uma função. Por último, os recursos humanos das regiões menos desenvolvidas da comunidade devem ser mobilizados e utilizados em todo o seu potencial. Isto foram as conclusões do memorando. O que é que aconteceu realmente? A humanidade tem, segundo as últimas propostas, teremos 2 milhões de anos. Não 1, mas 2. Quando é que começaram as coisas científicas? Há 4.000 anos, aproximadamente. Qual foi o maior desenvolvimento? Os últimos 150 a 200 anos. E dentro desses, quais foram, de facto, os maiores desenvolvimentos? Os últimos 70 anos. Vocês não, eu sim, tenho 80 anos. Portanto, nenhum de vocês tem a minha idade para perceber. São do tempo em que se labrava a terra no Minho e neste nosso Portugal, ou com bois ou com cavalos. Depois é que veio a era motorizada. Era animal. No segundo quartel, a era dos tratores. No terceiro quartel, a era dos fertilizantes químicos. No quarto, por vossa culpa, a era biotecnológica. Quem for a São Francisco e a Stanford ao lado, quando eu fui com o Quintanilha há uns 15 anos, quando eu fui convidado para vir pela primeira vez ao centro, mostraram-me 1 metro quadrado de produção de trigo igual a 1 hectare. Não disseram foi quanto custava aquele metro quadrado para dar aquilo. Porque essas coisas não se dizem. Mas gastaram mais do que em 10 hectares. Bom,
Pois é. Portanto, só na agricultura vejam o que aconteceu. E agora a minha avó passava debaixo de uma riquíssima japoneira que eu tenho lá na quinta, de calés. Em 1938, segundo consta. Meu pai comprou um Ford em 44. E eu gostava imenso de ir fora e pop. A corneta era do lado de fora dos dois lados. E o meu pai deixava-me apitar. Quando nasci. McLaren, Mercedes, Ferrari. Leonardo da Vinci sonhou o primeiro avião. E teve quase para se atirar. Já que eu tinha o Sacadura, foram daqui até ao Brasil. O Lindbergh veio de São Luís até Paris. Logo a seguir, eu fui para a América em 16 horas, em 1958. Foi quando demorei de Lisboa até Nova Iorque. Vim da América para Portugal em 1961, em 5 horas e meia, primeiro jato. E não andei em foguetões. Nessa altura, onde é que eu já estaria? Isto para falar da agricultura, velocidade e automóvel. E quanto ao telefone? O que era a rádio? Durante a guerra, meu pai punha para ouvirmos em inglês o que se passava. O pai era senador à Câmara Corporativa, estava muito interessado. O Salazar dizia-me o que é que eram as coisas, que ele trabalhou com o Salazar 7 anos, daí que o meu nome de fascista aplica-se bem, só porque meu pai respeitava o Salazar, embora não me respeitasse a mim, que eu dizia que o Salazar era uma raposa velha. Mas tudo mudou a uma velocidade nos últimos 70 anos. Missão da Universidade e em especial da Universidade Católica. O que é que se fazia no começo das universidades em Bolonha? De onde vimos? Para onde vamos? Quem é que nos criou? O que é o mundo? E as respostas, como diz o Jacques Monod no livro dele, as respostas eram muito evasivas. Mas quando se pergunta como cai uma pedra, e o Galileu explicou, quando se pergunta para que serve a molécula de DNA, e diz, toda a genética está ali, e são apenas 8 moléculas químicas pequeninas, as respostas são diretas. Como cai uma pedra, para que serve o DNA? De onde vimos, para onde vamos, quem nos fez, as respostas são evasivas. Criaram muitos problemas à filosofia e à teologia, não tenho dúvida. A universidade tem que esclarecer isso, principalmente a católica. Paulo VI pedia-nos isso em Roma, se não me engano, em 1958, precisamente antes de ir para a América, um mês. Juntou uma série de bioquímicos a quem perguntava o que vamos fazer. Eu não sei nada disso que se chama biologia molecular. Ajudem-me. Isso é missão. Isso é visão. E isso só é possível se voltarmos ao mesmo. Se ensinar a educar, quando passarem 20 minutos, avisem-me, por amor de Deus, senão eu nunca mais me calmo. Se ensinar a educar, educar é ensinar a servir. É mesmo isso. É voltar a isso. E é ter a certeza que não é por estarmos em crise que vamos perder a nossa missão. Mais do que nunca ela é necessária. Nós só vemos arco-íris quando chove, não é? Há um escritor americano, o Novak, que diz que a nossa alma só tem arco-íris quando os olhos têm lágrimas. Então vale a pena ter o sofrimento da crise, desde que se tenha na alma a esperança e a garantia de que o que estamos a fazer é para chegarmos lá. E quem tiver dúvidas, aconselho a ler o discurso do Padre António Vieira, creio que é em 1680, em Roma, no dia de Santo António. Não estava a falar aos peixes, estava a falar aos romanos. E dizia esta coisa espantosa. Este nosso Portugal tão pequenino. Deus Nosso Senhor deu-nos um bocadinho de terra para nascer. Mas para morrer deu-nos o mundo inteiro. E é por isso que dentro da nossa missão está a missão da lusofonia. É a nós que nos compete, portugueses. Porque foi ele o patrão da lusofonia. O patrão da Portugalidade foi o Camões.
Mas o patrão da lusofonia foi o patrão António Vieira, de longe. E a lusofonia não é mais do que isto. É pensarmos que a nossa missão da Universidade Católica é unir todos os que falam uma linguagem de português, que são apenas 260 milhões. E que se lhe metemos a diáspora de Cabo Verde, de Guiné, de Moçambique, Angola, Timor e Macau, chegámos aos 300 milhões num instante. Já pensaram o que poderíamos fazer? Não é sonhar utopias. É falarmos uma linguagem de decência. Mesmo sabendo que os políticos que temos, que o Essa já dizia isso. E não era de agora, eram os políticos daquela época. Eram como as crianças recém-nascidas. Tinham que mudar de fraldas todos os dias porque a merda que faziam era contínua. Desculpem o termo. Acho, senhor. Está escrito nos livros dele. É pegar no Essa, tem lá isto descaradamente. Portanto, não são os dois que não prestam, são os dois, os de ontem. Mas, ali como homenagem ao nosso querido que já fala bem português, eu um dia estava numa reunião da NATO em Inglaterra e cheguei ao hotel, deram-me de jantar, a tua rainha ofereceu-me de jantar, imagina, onde um português se portou muito mal, o Castelo Branco de Meira, quando o criado passou a perguntar se queria vinho, ele disse, a lota vite. Uma bronca de ter sido ensinados a falar baixinho, etc. Mas eu cheguei ao hotel perto da meia-noite. E ligo a televisão, creio que era o Harold Macmillan, o teu primeiro-ministro, que estava danado, era uma sessão dos comuns, e a oposição estava a dizer porque o Churchill, lembre-se do Churchill. E o Macmillan perde a cabeça e diz, espera, o passado para mim é trampolim, para si é sofá, sente-se e calce. E o tipo sentou-se e calou-se. Eu falei-vos da lusofonia, podem pensar que eu vim aqui brincar convosco o tal tolo com que comecei a minha intervenção. O provérbio judeu. Mas não. Porque o futuro é um outro grande político. Esse conheci pessoalmente. Na visita em que ele nos recebeu, da visita da NATO aos Estados Unidos. Dean Ashton, em que ele dizia: nós temos uma sorte medonha, o futuro só chega um dia de cada vez. E eu cá por dentro dizia assim, mas que grande chatice, vai chegar todos os dias. E é isso. A lusofonia só acontecerá se vocês todos os dias quiserem que seja esse futuro. Como missão. E, portanto, a ampliação de conhecimento. E a ampliação desse conhecimento levado até à sabedoria. É essa sabedoria que é a antecipação das consequências. É a melhor definição de sabedoria que conheço. Não conheço mais nenhuma. Mas é a tal que depois me diz como é que eu vou viver a minha vida. Eu podia estar aqui a falar-vos das diferenças que encontrei do ensino nos Estados Unidos, de que fiz parte, também depois estive lá uns meses como professor, e do que fiz na Suécia, em Estocolmo, durante 10 anos, e do ensino que fiz também em Espanha. Não creio que a Escola Superior de Biotecnologia esteja muito longe daquilo que são hoje as melhores escolas mundiais. Não digo da qualidade da senhora, não tenho dados para isso, embora me conste que nunca a escola publicou tanto e em tão boas revistas. E isso dá muita alegria. Mas há qualquer coisa que nos falta. É que nem todas as faculdades em Portugal públicas, eu fui vice-reitor do Porto, portanto conheço bem, dei aulas no Minho, dei aulas em Coimbra, não tenham qualquer dúvida de que o número de docentes por aluno e a forma da prática de ensino, da pedagogia, da aula napoleónica, acabou. O que eu ouço quase sempre esqueço. É um outro provérbio. O que eu vejo quase sempre lembro. O que eu faço, sempre entendo. Há que fazer. Via lá fora, quando entrei há bocado, o que vocês estão a fazer com o empreendedorismo é fazendo. E eu sei que vocês fazem. É grande diferença. Eu posso-vos contar que quando trouxe o primeiro microscópio eletrónico para o meu centro, depois centro de microscopia eletrónica, o primeiro Siemens, apareceu-me um coronel
não digo de que ramo, do Exército de Força Aérea ou Marinha, quem era ele, que me perguntava se eu lhe dava um tema para ele fazer uma tese com o microscópio eletrónico. Tive um professor, colega na Faculdade de Engenharia, quando dei aqueles 8 anos de aulas lá, da Engenharia Biológica, que me veio perguntar porque é que eu não criava uma cadeira de biotecnologia. E eu expliquei-lhe que a biotecnologia não era bem uma ciência. Mas ele não percebeu e não gostou muito que eu tivesse dito isso. E o Guedes Carvalho foi quem me ajudou. O Guedes Carvalho deu-lhe uma sarabanda e disse: ó incompetente, sai daqui. Era boa pessoa. O que está em causa é que não vale a pena estar a falar disso, mas há uma coisa que vos quero falar. Isso quero. Como elogio a esta casa. É que as teses do meu tempo que se faziam nas faculdades eram teses que só as pessoas que as faziam entendiam, aquilo não servia para nada. Fazer adaptação, um professor desta casa, que teve a coragem de dizer isso ao Veiga Simão, então ministro, o Veiga Simão foi fazer queixa ao Marcelo Caetano que o Zé Fernando Pinto Santos tinha dito isso. Que se fizessem teses de aplicação industrial. E eu vim aqui nos últimos 4 ou 5 anos, quando às vezes o Joaquim Azevedo me pede para o substituir ao Manuel Braga da Cruz, meu primo, e vi teses que me enganaram. Sobre leites, sobre queijos, sobre vinhos, sobre tanta coisa de aplicação. Tão importante para o nosso desenvolvimento, tão importante para a nossa economia, tão importante, Paula, para a nossa floresta, tão importante, Marta, para o nosso mato, a ver se o matamos mesmo. Tenho muito orgulho do que vocês estão a fazer. E esse é o caminho. E esse era o caminho que eu tinha na América, apesar de ter 5 prémios Nobel. Claro que havia um tipo que dava aulas. Não posso comprovar, porque o Soles já morreu. Por falar nisso, tenho 3 livros do Alberto Soles, que era o presidente da Sociedade de Bioquímica Espanhola e reitor da Complutense, que ele me ofereceu antes de morrer. Vinha para o Porto para fazermos aulas aqui. Vínhamos dar aqui uma semana de aula aos 2. E ele morreu no aeroporto com um infarto, em Lisboa, em Madrid, antes de tomar o avião. E por isso é que eu faço parte do júri do prémio Alberto Soles, na aldeia dele, ali ao lado de Valência, onde vai o filho do rei, normalmente, entregar os prémios. Mas aquilo que ele dizia com muita graça ao Alberto Soles, no dia em que tomou posse como reitor da Complutense e me convidou para assistir ao discurso perante o rei, não temos que investigar em todas as direções. Eu não quero saber se a Lua tem pulgas. Com toda a sinceridade, não estou interessado, porque não espero dormir lá nenhuma noite. Mas estou muito interessado que o mar português pudesse ser competitivo com o mar espanhol. Este certificado de atrasado mental que eu apanho sempre, que vou daqui até Caminha e vejo aquela baía tão linda, que dá umas lampreias bastante boas e muito caras. E depois passo aquele monte, ando 30 km, apanho outra baía, ouvi dizer que o mar é o mesmo, parece que o Atlântico de Vigo será igual ao Atlântico de Caminha, não sei se é, mas se for, porque é que do lado de lá em mariscos se tira 8 milhões de euros por ano de venda de mariscos? Só mariscos. E do lado de cá, eu tiro lampreias. Sou atrasado mental. Eu já disse isto ao Presidente da Câmara de Caminha. Eu não acredito que não seja o mesmo mar e que não seja possível fazer as mesmas coisas. Mas é que a Espanha mataram-se os irmãos aos irmãos e pais e filhos durante a guerra e, portanto, eles matam o touro, portanto, eles têm... Para aí. Para aí. Porque senão eu conto a história de Dom João I. Me chateia que a mãe era inglesa, desculpa lá. E, portanto, metade do sangue não é português, metade é inglês. Mas pariu aqueles filhos. E um era rei, e o outro andou 7 anos pela Europa a visitar. Ia até Jerusalém, ia até Helsínquia, ia até Jerusalém, voltava para Oslo, ia mandando cartas, que vinham a cavalo. Não sei quantos meses demoravam a chegar. Mas dizia: Duarte,
Encontrei aqui um marinhante estupendo, um navegante estupendo. Olha, queres que eu o contrate? Contrata, manda. Quanto é que isto demoraria? 6 meses, pelo menos. Pois, mas fez a primeira universidade portuguesa lá embaixo. Nós tivemos até à Primeira República só como universidade. No século XVIII, a Espanha pôs mais 15 universidades abertas. E nós inteligentemente discutíamos a nossa universidade. É de Coimbra ou é de Lisboa? É de Lisboa ou é de Coimbra? É de Coimbra ou é de Lisboa? E andavam à trouxa e à mocha a dizer, uns diziam que era de Lisboa, outros diziam que era de Coimbra. A única. Foi na Primeira República que se fez a Universidade de Coimbra, a Universidade de Lisboa e a Universidade de Porto. Eu celebrei os 75 anos da Universidade de Porto como vice-reitor em 1988. E depois é que veio a nova. E depois apareceu aquela coisa toda que a gente sabe, de lápis e papel, de muitas universidades públicas e privadas, que não passam disso, de lápis e papel. Amigos, eu vou-me calar, porque não disse nada que valesse a pena, de certeza absoluta. Eu garanti-vos que o provérbio judeu era autêntico, e é autêntico. A culpa foi vossa, não consigo substituir a Maria da Glória Garcia de maneira nenhuma, e tenho muita pena, mas peço-vos uma coisa que eu gosto muito dele, apesar dele ser benfiquista e ser do CDS. Mas gosto muito dele, o Weigl Félix, que ele diz que as universidades agora, muitas escolas, ensinam ferramentas em vez de valores. E depois termina assim. O Titanic foi feito por profissionais. A Arca de Noé por um amador. Não sei o que é que eu pretendo dizer com isto, mas eu disse isto num conselho de reitores, quando era vice-reitor da Universidade do Porto, e fez-se um silêncio fulcral. E o único que teve a lata de me perguntar a que é que eu me estava a referir foi o reitor de Coimbra, o Alarcão, que disse, olha lá, o que é que estás a pretender dizer? Eu disse, absolutamente nada. Apenas que a Arca de Noé levava muitos animais. Não queria dizer mais nada. Amigos, eu gostava antes que me fizessem perguntas, porque a minha visão sobre a universidade, de certeza que está muito deteriorada, mesmo muito. E temo que a minha maldade me leve a dizer que uma das coisas que mais me irrita na minha nacionalidade, apesar de ter um orgulho enorme de ser português, como o Mourinho, também tenho um orgulho enorme, é ver que as pessoas gostam imenso em Portugal de dizer que a Ponta Rábida era o maior arco do mundo. Depois era não sei que é o melhor do mundo. Depois a barragem do Alqueva vai ser a maior do mundo. Depois o Karl Popper, que é um autor que eu gosto muito de ler, é um bom cristão também. Não é dizer que eu também seja. Ele é que é um bom cristão. E ele dizia com muita graça que quando a normalidade é tratada como excelência, depois não se queixem, a mediocridade instala-se. E é mesmo assim. As pessoas convencem-se que, enfim, é tudo bestial, é tudo melhor que é não sei o que, é não sei o que mais. É tudo mediocridade e não mais do que isso. Pronto. Agora calmo mesmo, muito obrigado, desculpem lá. Só peço duas coisas. Em 1975, fui chamado ao Conselho da Revolução, podem usar isto onde quiserem. Disse isto ao Sr. Zé Castro na semana passada, em Mondinho de Baixo, que me convidaram para lá fazer uma conferência. E fui chamado ao Conselho da Revolução. E quem na asneira de dizer? Ele disse, senta daí! Tratou-me por tu, que eu não conhecia de lado nenhum. Mas conhecia o pai dele, Lourenço Marques, que era o dono de um bar de prostitutas. E eu não ouvi mesmo. Isso aí não me posso sentar porque eu sou moco à esquerda. Aí o que eu disse. Quem me safou foi o General Azeredo e foi o Vasco Lourenço, que dizia, senta-te aqui e anda para aqui. E eu fui para o lado do Vasco Lourenço
Mas o que é um facto é que 3 meses depois tive um mandato de captura. Não foi por isso, de certeza absoluta. O meu mandato de captura foi porque recebi uma carta que dizia White House, não se demita delegado nacional, nós não podemos admitir que outra pessoa vá representar Portugal, não sei o que mais. E quando recebi isso, vinha aberta pelo Conselho da Revolução, tomámos nota, fizemos fotocópia e passados 8 dias tinha um mandato de captura. Gente inteligente como era, meu irmão trabalhava com aquele homem inteligente que nós tivemos como primeiro-ministro, chamado Vasco Gonçalves, do mais inteligente que Portugal já teve. E meu irmão viu em cima da mesa o meu mandato de captura. Meteu-se no carro e veio-me dizer à aguda, vais ser preso dentro de 2 ou 3 dias. Ele ainda não assinou, mas vim-te avisar disto. Pronto, eu peguei no telefone, liguei a um húngaro, refugiado, reitor da Universidade de Estocolmo, Lars Ernst, e disse, Lars, ainda queres trabalhar em trens hidrogenase? Eu disse, quero. Refugiado húngaro. Tu ainda vives na mesma casa? Eu disse, não. E como é que queres? Convite da universidade ou do governo? Dos dois. E queres que mande isso amanhã ou hoje? Se possível, hoje. Isto era 11 da noite. Às 10 da manhã parava um carro, um jipe à porta da casa da aguda alugada, com um capitão, um tenente e um tarata, com G3, a dizer, o Sr. General Corvacho, o Sr. Brigadeiro Corvacho, quero falar consigo, porque veio um telegrama ostensivo do Estocolmo, do governo sueco, que impõe que o senhor vá para a Suécia. Mas eu não tenho passaporte, eu não tenho dinheiro, vocês puseram um Volkswagen atrás de mim para onde eu vou, já me assaltaram a casa, já me mataram o cão, vai e calce. Deu-me 20 contos, meteu-me num jipe e meteu-me num avião no sábado seguinte. O meu mandato de captura chegou na segunda-feira. Gente inteligente. Pronto. Estou a dizer isto com maldade, com cinismo, mas o filho dele foi dos melhores alunos da Católica em Direito. Não é verdade, Carlos? Só se portou, o filho do Corvacho foi dos melhores alunos, foi presidente da associação, só se portou mal que 15 dias depois de ter saído licenciado, escreveu um artigo contra a Católica. Aí doeu muito. Aí doeu mesmo muito. Eu estou à vossa disposição para responder a alguma coisa que queiram pôr. Pouco à esquerda, falam alto, porque é mesmo verdade, tirei um tumor na América em 1961, ao fim dos 3 anos que estava em Santo Leix. Diz Marta. Porquê? Agora, uma história muito engraçada. Só sei contar coisas comuns e vulgares, peço-vos desculpa. Estava a voar de Londres para o Porto. Tinha chegado precisamente de São Francisco. Fiz o voo direto de São Francisco-Londres. E cheguei a Londres tão cansado, filho. Eu, no tempo em que estive em São Luís, uma vez por ano, dava-me ao luxo de ter uma semana de férias como aos americanos. Nunca mais que uma semana. E então os padrinhos do meu filho, multimilionários, que eram grandes amigos da minha irmã e meu cunhado, que tinham lá estado 9 anos como médicos, disseram, olha, a minha irmã, dizia o doutor Riley, e por isso é que o meu filho se chamava Johnny, ele era John, temos uma quinta em Wisconsin, em Fond du Lac. E eu fui passar uma semana a Fond du Lac. E claro, ir a Fond du Lac, trabalhar em mitocôndrias e não ir conhecer o homem mais peneirento de mitocôndrias que trabalhava em Madison, fui conhecê-lo. E então ouvi falar em biotecnologia. Naquela altura fiquei assim um bocado parvo. Em 1962, o David Green falava em mitocôndrias e biotecnologia, não sei o que, não sei o que mais. Matava uma vaca para fazer do coração da vaca, fazer mitocôndrias de um coração. Ele matava 4 ratinhos para fazer do fígado, uns mitocôndriazinhos, umas coisinhas pequeninas. Naquela evolução que todos vocês sabem, no século XVIII ainda são as sensações, século XIX já são os órgãos, fins do século XIX já são os tecidos, começo do século XX já se passa dos tecidos para os componentes celulares e meados do século XX é a célula e os componentes celulares. E depois a parte química. Bom, mas chego a Londres, passados estes anos todos, entro num avião, primeira classe vinha pago, porque tinha ido pago pela NAP e eu era
o presidente da Comissão dos Subsídios à Investigação, portanto era a comissão mais rica da NATO. Vinha eu e o Ralph Dorfman, e o François Gros, que inaugurou esta casa, que era o diretor do Instituto Pasteur e o braço direito do François Mitterrand. E aparece um senhor português que olha para mim e diz: eu tenho a impressão que o conheço. E eu fiquei assim a olhar. E assim: eu chamo Joaquim Reis. E disse: eu tenho um irmão formado em engenharia, tenho muitos amigos na faculdade de engenharia. Então deve ser disto. Eu conheci, de certeza que é daí que eu conheço. Joaquim Reis, eu venho com François Gros. François Gros vai se sentar à beira do Dorfman para falarem de uma série de coisas do Instituto. E diz-me ele assim: eu acabei de me doutorar em Madison em biotecnologia. Que é isso? Eu tinha um congresso da NATO daí a 15 dias e convidei o Joaquim Reis a fazer uma conferência. A pior conferência de todas. Foi-me lá para a pedra e começamos a fazer formas matemáticas de um lado para o outro. Houve uns estrangeiros que bateram palmas. Eu não percebi nada do que ele disse. Ficámos sempre muito amigos. Bom, mas também me disse outra coisa, passado uns tempos. Procurei saber o que era a biotecnologia nas reuniões da NATO, procurei saber o que era a biotecnologia nas reuniões da OCDE, com gente capaz. Quem mais me ajudou foi um senhor do MIT, que o Xavier Malcata trouxe a esta casa quando ele veio passar um fim de semana ao Porto. Um senhor chinês, embora nascido na América, que tu conheceste, esteve aqui há 3 anos. A parte que dói, já agora vais saber tudo, Mariano Gago abre a sessão em Lisboa, no Instituto Superior Técnico, e quem lhe apresenta é o reitor, e apresenta a sua excelência, o professor Wang, homem do MIT, homem da biotecnologia, vai começar a sessão, e o Mariano Gago está na primeira fila a ouvir. E o Wang contou isto à minha mulher, não me contou a mim, olhou para o ministro, olhou para o reitor e disse: o Carvalho Guerra não está aqui. Faz um silêncio na sala. E o Mariano disse: porquê é que vocês não convidaram o Guerra? É que ele foi meu aluno no MIT. Bom, as pessoas ficaram a saber que eu tinha tido umas horas, quando estive aqui, lá ano e meio, até à morte da minha filha, que estive no MIT em Harvard, a fazer pós-doc, e que tinha sido aluno dele. Pronto. Portanto, mais uma razão, porque a biotecnologia, depois de saber, por várias pessoas, em que é que a biotecnologia podia mudar Portugal, para mim era fundamentalmente na área do mar, na área da agricultura e na área das florestas. Com toda a sinceridade, pelo que eu aprendi deles, convenci-me que isto era possível. O Joaquim Reis, já na altura, não fazia parte da comissão que me tinha ajudado. Fez parte durante um certo tempo. O Arlindo Cunha, o Joaquim Reis, o Coronel Ingrácio Antunes, um engenheiro que foi presidente da ICA, que já morreu, como é que ele se chamava? E tinha 2 professores. Um que era um professor do Imperial, já não me recordo o nome dele, mas tinha estado comigo na NATO, e o Nimet Osdas, que depois foi primeiro-ministro da Turquia, que era um engenheiro formado no MIT, que faziam parte de uma comissão que me ia explicando o que é que eu podia fazer com a biotecnologia. Bom. Depois aqueles problemas todos de Lisboa não querer que se fizesse, porque quando me perguntaram quanto é que custava no Conselho, eu vou contar coisas que vocês depois, eu só peço que não saiam da Europa, não é? Guardem esse segredo. A certa altura diz-me assim, o Dom António Ribeiro diz: Guerra, mas quanto é que vai custar essa escola? E o professor Queiroz, já assim, a olhar para mim e a piscar-me o olho. O Queiroz sabia a verdade. E eu disse: 200 mil contos. E o doutor António, o cardeal, diz: professor Cavaco, acha que 200 mil contos chega para uma escola destas? O Cavaco, na altura, gaguejava um bocadinho. Estou a dizer verdades. Eu acho que não. Acho que tem que ser muito mais. E eu, nesta altura, disse: professor António de Oliveira Cavaco, desculpe lá, não percebi o que disse. Quando eu digo António de Oliveira Cavaco, o Queiroz dá uma gargalhada à monstra, porque era António de Oliveira Salazar. O Cavaco então começa a gaguejar e diz: você não repete isso nunca mais. Eu sou Aníbal Cavaco Silva. Somos amigos, estou à vontade para contar esta história, mas é óbvio
que esta escola custou perto de 2 milhões de contos. Ficam a saber isso, os primeiros 10 anos foi quanto custou. Bom. Mas, acima de tudo, o mais interessante, que eu acho que essa história merece ser contada, eu fui à Rádio Renascença e fui à televisão, com algum peso que tinha meu pai, e com a ajuda de várias pessoas, e o pai do Manuel Braga da Cruz, o professor Braga da Cruz, ainda que era um grande amigo meu. Eu fui à televisão e fui à Renascença. E volto um dia a Londres, e quem vem no mesmo avião comigo em primeira classe? O Joaquim Reis. Que me disse assim, olha, há uma pessoa que você conhece, ou não sei se você conhece, mas eu conheço muito bem, uma pessoa muito importante da cidade de Porto, não vou dizer o nome, mas essa pessoa está muito mal. Caiu de uma janela abaixo e partiu a coluna. Londres Porto é 1h20, 1h30 de jato. E assim, estava mesmo à nora, eu precisava, mas nitidamente, eu precisava de dinheiro. E precisava, naquela altura, de 5.000 contos para calar uma decisão que eu tinha tomado numa reunião alargada sobre biotecnologia aqui no Porto. E tinham que vir aqueles professores todos que vocês tiveram no primeiro ano aqui, os americanos todos. Ele conta-me isto da pessoa que partiu a coluna e que era multimilionário. Desci do avião, estava a minha mulher com os filhos todos lá dentro do carro à minha espera, era um domingo, e disse, carcereira. Cheguei à carcereira e perguntei, qual é o quarto do senhor fulano tal? Primeiro andar, a suíte, não sei quantos. Bati à porta e vejo essa pessoa metida dentro daqueles coletes de aço, não é? De quem partiu a coluna, a esposa sentada ao lado, disse, senhor, quem é? Francisco Carvalho Guerra. E o que é que o senhor queria? E o tal senhor dentro daquilo, assim com os olhos a olhar para mim, e o que é que o senhor queria? Eu queria lhe dizer que quando uma pessoa está com muito sofrimento, normalmente é muito mais sensível à vida dos outros. Eu vinha-lhe pedir 5.000 contos para uma coisa assim, que é uma escola que eu quero criar, que é uma escola superior de biotecnologia. Convidei uma série de professores americanos a virem cá para fazermos uma reunião a sério. E não tenho dinheiro, ninguém me dá dinheiro para fazer isto acho que era importantíssimo. O senhor como é que se chama? Eu disse, Francisco Carvalho Guerra. E o senhor onde é que trabalha? Na Universidade do Porto, sou professor da Faculdade de Farmácia e da Faculdade de Engenharia. E estou também responsável pela Católica. Virou-se para a mulher e disse, liga a não sei quem e diz que na segunda-feira que passo o cheque para este senhor e que não sei quem que assine. E eu tive 5.000 contos na segunda-feira. Deixa eu contar a outra história. Natal, desse ano. Isto passava-se ali pelo outubro. Eu tenho uma reunião em Bruxelas, da NATO, saio dali para uma reunião em Paris da OCDE, saio dali para a Unesco, se não sabem, ficam a saber, eu fui assessor do embaixador da Rússia. Vou repetir. Fui assessor durante 3 anos do embaixador da Rússia na Unesco. Chamava-se Kolodlin, dos homens, das maiores amizades da minha vida. A mulher Ludmila e a filha. E o filho Baltazar. Um anticomunista ferrenho. Uma maravilha, filho. Bom, mas só fora da Unesco. Dentro da Unesco está quieto. Bom, e eu vim, antevéspera de Natal, ainda não comprei nada e já tinha 7 ou 8 filhos. O que é que me vai acontecer? Eu fui ao Tem Tudo, que era o dinheiro que eu tinha, só era para dar para o Tem Tudo. Onde é que fui a correr a feita para comprar coisas para pôr à noite no sapatinho. À porta está uma velhinha, vestida de preto, a cheirar a peixe por todos os lados, que vira-se para mim e diz, o senhor não foi à televisão Antonte? Eu disse, Antonte não fui na semana passada. Ah, mas é quando transmitiram outra vez, que eu vi-o. O senhor não está a pedir dinheiro para uma universidade? Estou sim, minha senhora. Nunca mais me esquece. Aqueles aventais, vai atrás, tira, o avental cai ao chão. Segundo avental. E depois mete a mão e vem um pedaço de uma bola de papéis, de jornais. E começa a abri-los. E iam caindo notas de 100 escudos. Deu-me 19 notas de 100 escudos. E eu olhei para ela e disse assim, e como é que eu lhe passo o recibo em nome de quem? Passar recibo. Bom, disse um palavrão que eu não vou repetir aqui. Olhe, vá para... E o Carvalho Guerra entendeu. Onde ela me tinha mandado. Portanto, de um lado 5.000 contos, do outro lado 19. Não sei se na missão e na visão de Deus
qual deles ganhou o céu mais depressa. Agora, não tenhas dúvidas. A Escola de Biotecnologia demorou 5 anos a ser lançada. Eu acho que nunca disse isto em público, que eu me recordo. E a Escola das Artes demorou 7. Cada vez que eu fazia uma reunião do Conselho Científico da Escola das Artes, só as viagens custavam 2.400 contos. Escola de Regensburg, o reitor. Museu de Arte and National Gallery de Londres, o diretor. A Universidade de Los Angeles, da Marymount University, o reitor. O professor Van Schut, de Louvain. Quem mais era? Ainda me falta um italiano e um holandês. É cada vez que fazíamos uma reunião de Conselho Científico para saber o que iam ser as cadeiras, qual era o conteúdo das cadeiras e como devia ser processado, é que levar as coisas a sério custa dinheiro. E uma das coisas que mais me dói é quando ouvi dizer um dia num Conselho Superior que a Escola Superior de Biotecnologia ou se aguentava economicamente ou fechava. Digo-vos que cá por dentro chorei. As tais, vi o arco-íris, que é muito bonito ver o arco-íris na alma. Diz que amar é admirar com o coração. E admirar é amar com a alma. Portanto, eu devo ter tido uma grande admiração nessa altura. Porque as pessoas não podem brincar com coisas sérias. Não há universidades controladas à distância. Não há, não existem. E não há universidades com controle político. Vida Cuba, vida Rússia, quais foram as únicas faculdades que na Rússia conseguiram crescer e fazer sputniks? As que tiveram a total liberdade do Comintern. O Cominform deu inteira liberdade. Soube isto por um russo, meu colega, o Adolf Lev, o homem das mitocôndrias, e de usar os antibióticos para interromper a cadeia de transporte. Eram as únicas faculdades, a da engenharia, a informática e a mecânica e a física, total liberdade da política. Então, não ponham peias em Lisboa ao desenvolvimento das universidades, sejam elas quais foram, públicas ou privadas. Eu digo isto com muita força e creio que acreditam que eu tento ser cristão o mais que posso. Às vezes custa como o diabo, porque é mesmo chatice. Dava muito mais jeito de não ser. Mas acreditem que as pessoas que fizeram isto não fui eu. Quem fez isto foi um grupo de pessoas extraordinárias. Eu devo ao Zé Fernando coisas inestimáveis. Eu devo a 2 professores americanos coisas inestimáveis. Tenho imensa pena do Anos Grande ter sido mandado embora pelo Dr. Medina. Eu sei o que o Anos Grande representou na biotecnologia da Comunidade Europeia. Era um meu parceiro do lado. Sei bem o que ele representou. Portanto, cometemos erros, com certeza. Cometeu-os eu, cometeu-os o Medina, cometeu-os o Reis, cometeu-os o Xavier, se calhar todos nós, mas isso, enfim, os erros que cometemos, só importa é uma coisa, é que tenhamos a capacidade de pedir desculpa e de pedir perdão a Deus daquelas que são graves. E pedir perdão aos homens, ou desculpa dos menos graves. E quando não houver outra solução, um par de bofetadas também ajuda. Desculpa lá, não te respondi ao que tu me pediste. Não brinques comigo. Se não, já estamos sem dar por ele, professor, já falou por 1 hora, portanto, quase 1 hora. Chega e sobra. Foi já para si. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Não. Fala, a Isabel. A questão da biotecnologia não é isso que eu ia perguntar, mas tinha curiosidade em saber o que é que o professor acha da mudança do paradigma do ensino com Bolonha. Ou seja, acha que existiu, que não, que seria benéfico, o que é que o professor pensou? Oh, filha,
Primeiro, voltamos ao mesmo, quer dizer, pedia licença para lembrar a um tolo de nenhum dos lados. Não se aproxima de nenhum tolo de nenhum dos lados. Eu há 12 anos que estou afastado de tudo que é ensino superior. Eu vivia ensino superior de manhã à noite. As faculdades a que estava ligada, a reitoria, tudo isso, quer do público, quer do privado. Quando Bolonha apareceu, o meu pavor, e disse isso a um professor desta casa, que foi o homem que mais lutou por Bolonha, que está hoje diretor da Faculdade de Engenharia, e de quem sou muito amigo, e tenho uma enorme admiração por ele, mas não lhe perdoo, porque ele acha que Bolonha, que veio ajudar, e eu acho que Bolonha veio estragar. Porque num país como Portugal, em que toda a gente quer ter o título de doutor, isso é a coisa mais importante, até o primeiro-ministro fez isso, e parece que agora, este que também saiu agora também, já lá vão dois que tiveram que ter o título de doutores para serem importantes. Pôr licenciaturas de 3 anos, para mim, era a hecatombe dos países deste género. Nos países muito avançados, como os Estados Unidos, ou Suécia, ou Noruega, ou mesmo os grandes centros ingleses, eu estou convencido que Bolonha pode ajudar. Agora, países latinos, não vejo. E discuti isto com os reitores da Complutense e da outra, de quem sou muito amigo, ainda hoje, embora ele também já esteja reformado, o atual, mas casado com uma alemã nascida no Porto. Eu peço desculpa, deve ser alguém a ganhar-me. Deixem-me só ver o que é. Não posso falar agora, daqui a 10 minutos, se não se importa. 3 anos não dá, porque se o nosso ensino secundário tivesse dado aquela ampliação de conhecimento das bases, da física, da química, da matemática, da biologia, se tivesse dado a ideia de que as coisas se fundiram, as ciências da engenharia com a biologia, a medicina com a informática, a economia com a física, com a biologia, a biofísica, por exemplo, esta fusão das ciências, a fusão que deu origem a tanta coisa, o eletromagnetismo vem de uma fusão, a mecânica quântica com a energia atómica, a mecânica quântica provém disso. São fusões de ciências que permitiram uma aceleração das coisas. Mas o nosso ensino secundário não dá isso, e pior do que isso, o nosso ensino secundário, eu discuti isso com o Xavier e tive isso quase na mão para se fazer, que era pôr aqui aos fins de semana, sexta, sábados e domingos, os nossos laboratórios à disposição de professores e alunos do 10º, 11º e 12º, para os pôr a fazer coisas laboratoriais com as mãos, queimarem as mãos com os bicos de Bunzer, partirem provetas, obrigá-los a pensar com as coisas na frente, fazendo com as mãos. O que eu faço quase sempre entendo. Ora bem, quando tudo isto fosse possível, eu não tinha medo dos 3 anos. Assim não. Assim há um ministro da Defesa, agora não é da Defesa, agora é dos veteranos de guerra. Por acaso, um grande desportista do Futebol Clube do Porto vem cá aos grandes jogos, deve cá estar no sábado, o Conde Paiama. Porque é que eu o conheço bem? Porque ele tem o mesmo médico que eu da próstata. Os dois temos problemas prostáticos. E o meu companheiro de liceu, fui eu que disse ao Conde Paiama, olha, eu arranjo-te o Adriano Pimenta, ele trata de ti. Como trata de mim, trata de ti. E o tipo dizia-me com muita graça, vais fazer uma faculdade de Direito ali em Luanda, que eu arranjo dinheiro para isso, falo com a filha do Zé Eduardo e tu vais montar uma universidade. Mas eu quero ser mestre em Direito em 2 anos. 1 ano para licenciatura, 1 ano para mestrado. E estava a falar a sério. Ora, não podemos brincar com isso. Eu acho que não se aplicou Bolonha como se devia ter aplicado. E leste-se há bocado o memorando, que eu te li das conclusões do memorando, que eu trabalhei como um cão, com aquele grupo de 12. Não se cumpriu. Não se cumpriu, cumpriu-se nos nortes, nos anglo-saxónicos, que é embaixo não cumprimos. Eu tenho muito, e então as universidades públicas, então, não sei se estiveste nessas discussões, mas houve discussões do Conselho Superior da Católica, em que o direito dizia, está bem, está bem, está bem. A gente diz que fazem 4, mas fazem 5. Esses é que tinham razão. Porque eu não vejo o que é que se ganha em, ao fim de 3 anos, com uma formação inadequada e não completa, dizer que vou dar um mestrado e continuar o ensino que fiz nos primeiros 3 anos. Ou isto tem uma mudança profunda do tipo de ensino, de licenciatura para mestrado,
Porque o mestrado é a abertura da porta de doutoramento. E a abertura da porta de doutoramento é algo de novo que vai trazer ao conhecimento. Portanto, é uma ampliação do conhecimento, que não pode existir em mais lado nenhum. Ora, este salto é o salto medonho. Sabes qual foi o maior elogio que me fizeram na América quando eu cheguei? Que aprendi com o Raga. Era fazer pesquisa exaustiva. Quando me disseram que eu ia trabalhar em mitocôndrias, eu nem sabia o que isso era. Então fui ao Chemical Abstract. E como com o Raga eu sabia o que era fazer uma pesquisa exaustiva, cheguei à beira do patrão, que por acaso depois foi reitor, e trazia 400 e tal só citações de trabalhos feitos nesse ano. E ele ficou assim a olhar para mim, 400? Eu arranjo, desde que dei ordem para a biblioteca, para tirar fotocópias, eu não posso pagá-las. Se o senhor der ordem, e trouxe-lhe 400 fotocópias. Aliás, feitas por mim, feitas lá pela senhora da biblioteca. Portanto, eu peço desculpa a dizer isto, se calhar estou a dizer um sacrilégio. Mas eu temo muito que a formação de 3 anos, em especial em universidades públicas, também não me custa dizer-vos isto, porque eu sei, vocês sabem, por exemplo, que a Faculdade de Direito de Coimbra abre as aulas em meados de outubro. E depois fecha para umas brincadeiras de uma semana das faculdades. E depois fecha para férias a 15 de dezembro. E depois abre de férias a 15 de fevereiro. E depois fecha para a Páscoa, e depois abre outra vez e meio, e depois fecha para a queima. E depois faz exames. Quando eu comecei aulas em setembro, os professores de Direito de Coimbra se recusaram a dar aulas. A entrega dos exames aos alunos, às vezes demorava 8 meses. Eu, quando soube disso, acabei com isso. E um era meu colega de liceu, o Vasco da Gama Lobo Xavier, pai deste Lobo Xavier. Morreu há 2 anos com um cancro. Uma semana antes estive lá a enganá-lo durante horas. O Vasco, tu queres que eu entregue os resultados dos exames num mês? Ó Vasco, quero. E se não entregares, deixas de ser professor aqui na Faculdade de Direito. Ia-te pedir um favor, se dizias isso aos teus colegas com quem eu não tenho a confiança que tenho contigo. E eles a ti ouvem, a mim não me ouvem. E assim foi. Foi o Afonso Vasco que conseguiu isso. Num mês, dar os resultados dos exames. Porque em Coimbra, pode-se não dar. Em Coimbra, ninguém se doutorava, antes de 25 de Abril, sem que um professor catedrático dissesse ao ouvido: olha, trata-se a tua tese, que o Conselho vai dizer que sim. Era assim que se doutoravam. Oh, meus queridos, eu não queria dizer mal do meu país novamente. Porque houve uma evolução espetacular e garanto-vos, nessa evolução, esta escola teve uma enorme importância. Eu sou odiado hoje na reitoria da Universidade do Porto nos últimos 10 anos. Como sabem, saí 2 anos antes de fazer 70 anos. E por isso não tenho direito nem a um almoço, e fui vice-reitor 7 anos, nem um cartão a dizer muito obrigado. Não tenho. Nem eu nem o Walter Oswaldo, porque saímos 2 anos antes dos 70. Eu sei por culpa do António Ribeiro, que me pediu para eu dedicar-me só à Católica. E eu achei que tinha graça e fiz. Mas isto é inacreditável, quer dizer. Nós não podemos andar a brincar às universidades públicas ou privadas e garanto-vos, vocês tiveram mais influência. Eu disse isso a este reitor de quem sou amigo. Eu fiz mais pela Universidade do Porto, criando a Católica, e garanto que não fiz pouco pela Universidade do Porto, acho que fiz alguma coisa. Deixo-lhes pelo menos um IBMC, deixo-lhes uma reforma de farmácia que creio que vale a pena, deixo uma engenharia biológica, foi a primeira da Europa, na Faculdade de Engenharia. Acho que tentei deixar alguma coisa. Pois acho que fiz mais criando a Católica do que fiz pela própria Universidade. Porque não queiram saber as coisas que copiavam. Vocês têm a noção que quando criámos a engenharia alimentar, 5 anos depois havia 7 engenharias alimentares, e uma delas foi assim, do Algarve, um grande amigo meu, reitor. Olha, ó Chico, podes-me mandar os programas? Isso para quê? Para fazer engenharia alimentar. Aonde? Aqui no Algarve. Olha. E depois o Medina mandou-lhe os programas. E ele fez engenharia alimentar. Escola das Artes. Quais as universidades que tinham música, tirando o Aveiro?
Hoje todas têm. São imagem. Quantos politécnicos? E quantas universidades? 11. Isto é uma concorrência miserável. Isto é uma deslealdade incrível. Aqui em frente a vocês, não está aí um edifício de 8 andares de biotecnologia. Eu não disse ao reitor da então, com ordem de Mariano Gago, que podiam vir para aqui trabalhar connosco e até ajudar-nos a crescer. O resultado foi o edifício. Bom, chega a dizer mal. Mas isto não é a mentalidade dos portugueses? Não. A mentalidade dos portugueses é, se serviste a pátria e ela te foi ingrata, tu fizeste o que devias. É lá o costume. Isto é o padre António Vieira no tal discurso a Santo António. Está bem? Eu é que vos agradeço.